meio pelo qual esta glória chega no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas, uma vez que nós vimos ou falamos sobre a soberania divina, precisamos contrapor isso ao que chamam livre-arbítrio do homem. Convido a cada um de vocês a lerem comigo agora alguns outros textos que nos falarão sobre o homem. Tem o homem de fato livre-arbítrio? Antes de você responder que sim ou que não, você precisa primeiramente refletir e chegar a uma conclusão exata do que significa livre-arbítrio. Você não pode falar que o homem tem ou que o homem não tem livre-arbítrio se você não sabe o que é livre-arbítrio. O homem de fato tem livre-arbítrio no sentido de que ele é livre para fazer conforme tudo o que ele desejar? Só para vocês terem uma ideia, imagine que você tenha saído de sua casa, ou que você saísse de sua casa, e na estrada, no meio do caminho, o seu carro quebrasse. E você descesse, olhasse, não tinha como resolver no momento, ligasse para o mecânico, e está dando já 7h30, 19h30, 20 horas, 20h30, e aí o mecânico fala: olha, só amanhã tem que comprar uma peça, não vai dar. E você fala assim: infelizmente, gostaria tanto de pegar a abertura da conferência, mas não deu. Observe como um simples carro seria para ti um impedimento para frustrar a tua vontade. Talvez alguém quisesse vir a essa conferência, mas de repente, de ontem para hoje, pegou uma gripe forte, a garganta inflamou, teve febre e ficou acamado e não teve como vir. Apenas um vírus que é invisível a olho nu impediu ou impediria alguém de satisfazer a vontade de estar aqui essa noite. O homem tem livre arbítrio. O homem é livre para fazer o que ele bem quiser. Eu posso consentir que, como a própria Bíblia nos ensina, que o homem possua arbítrio, não livre arbítrio. Isso porque a palavra arbítrio significa uma resolução dependente da vontade do homem. A resolução todos podem ter. A partir do momento que você fala assim: eu vou, você tem arbítrio, você decidiu ir. Mas quando fala livre-arbítrio, não diz de uma resolução, diz de uma capacidade de executar cabalmente a vontade. Tenhamos então como definição: arbítrio é a resolução da vontade do homem. Livre-arbítrio é a capacidade de execução da vontade. Só Deus tem de fato livre arbítrio, porque só Ele faz tudo o que Ele quer, na hora que Ele quer, no lugar que Ele quer, de acordo com a sua vontade. E como diz Tozer, nenhuma vontade finita pode obstruir-lhe o caminho. Nada pode impedir a Deus. Ele é totalmente livre. O homem não é totalmente livre. O homem tem vontades? Tem. Ele pode decidir? Pode. Mas a vontade do homem, ela está sempre sujeita à vontade de Deus. Basta que vocês leiam o livro de Jó, e perceberão que Jó, ele se debateu desde o capítulo 3 do seu livro, até o capítulo 37, Jó se debateu e disse o que ele bem queria dizer. Mas quando chega no capítulo 38, quando Deus então fala com Jó, como é que Deus fala com ele? Jó, cinge-te como homem. Por que ele diz como homem? Jó, menos Jó, você fala como se fosse Deus, você fala como se você pudesse alguma coisa. Então cinge os teus lombos como homem, coloca-te na posição de homem, e eu falarei contigo, e eu perguntarei, e tu me farás saber. E quando então Jó ouviu Deus falando no capítulo 38, 39, 40 e 41, como foi que Jó concluiu as suas palavras no final de seu livro, dizendo:
Senhor, nenhum dos teus planos. Ainda que Jó, entre o capítulo 3 e 37, sem entendimento, buscasse obscurecer os desígnios de Deus, ele não poderia, porque nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado. Mas o que a Bíblia tem a nos falar sobre esse poder de decisão do homem no que diz respeito à vida eterna? Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus o colocou no jardim do Éden, capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. E ali estava o homem no jardim, homem e mulher, macho e fêmea. E Deus colocou no centro do jardim, verificarão lá em Gênesis, que a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal não foram colocados na extremidade do jardim, mas foram colocados no meio do jardim, no centro, diante dos olhos do homem. E ali sim, nós temos, antes da queda, a árvore da vida, que dá ao homem vida eterna. E temos também a árvore do conhecimento do bem e do mal, que traria ao homem a morte eterna. Quando Adão está diante dessas duas árvores, Adão e Eva no jardim, ali sim, nós temos a vida eterna e a morte eterna diante de ambos. O homem não tinha ou não era participante da vida eterna. O homem, quando foi criado, ele não foi criado tendo dentro de si vida eterna. Ele foi criado neutro. Ele não tinha nem a vida eterna e nem a morte eterna. E a prova está no próprio livro de Gênesis. Abram rapidamente Gênesis capítulo 3, só para eu apontar onde estão essas informações nesses capítulos. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, olha aqui a morte aqui, no dia em que dela comeres. E se vocês lerem esse texto, associado a Romanos capítulo 5, versículo 12, quando diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando o homem Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte eterna, como natureza, entrou para dentro do seu espírito, para dentro da sua alma e para dentro do seu corpo. A morte. A partir de então, o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 5,12: a morte entrou no mundo e o pecado entrou no mundo. E só uma perguntinha para nós ganharmos tempo: quando Adão comeu do fruto, o pecado entrou somente nele ou entrou em todos os homens? O que diz o texto? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando foi que todos pecaram? Quando Adão pecou. Quando foi que todos morreram? Quando Adão morreu. A morte contida no fruto da árvore do conhecimento entrou para dentro de Adão, e agora todos os que nascem de Adão trazem consigo, desde a sua origem, desde o seu nascimento, trazem consigo o pecado e a morte como naturezas dentro dele. E a prova é muito clara. Basta que você verifique que todos os seres humanos, ao nascerem, eles não nascem com uma disposição ao pecado. Eles nascem pecadores, porque não há nenhuma possibilidade de que ele cresça e decida não pecar. Para o homem ter livre arbítrio, ele deveria nascer e falar assim: eu nasci, mas eu decido se eu peco ou se eu não peco. Tem essa possibilidade? Não. Todos vêm a pecar tão logo começa a ter a noção do que são as coisas.
do que é a vida. Não existe. Todos os que nascerem do homem são assim como são os homens. Quem disse isso? Jesus Cristo. O que é nascido da carne é o quê? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido de Adão é Adão. O que é nascido do pecado é pecado. O que é nascido da morte é morte. É por isso que todos que nascem da carne não somente vêm a cometer pecados, mas descem à sepultura como todos os seus antepassados. Mas e se o homem comesse da árvore da vida? O que aconteceria? Leia o capítulo 3, versículo 22, e o próprio Deus te dará a resposta. Então diz o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva. Se o homem comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente. Então nós temos aqui, nessas duas árvores no Éden, a vida eterna e a morte eterna. Antes de o homem comer de qualquer uma das duas árvores, ali estava a livre escolha entre a vida e a morte, lá no Éden.